Agora diga com toda a sua fé: eu tenho o espírito de santidade e pureza. Agora, por favor, olhemos atentamente para o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 27. Eu vou encerrar a sessão desta manhã em breve. Então gostaria de agradecer a todos pela presença. Mas ouça, esta é a segunda parte. Quero que você preste atenção. Eu compartilhei com você sobre o espírito de santidade. Agora vou compartilhar algo um pouco diferente com você. Ele diz que ele possa apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Olhe para a lista. A santidade foi colocada ao lado da pura juventude e da inocência. Sim, a santidade, essa pureza divina, foi colocada ao lado da juventude, vibrante e cheia de promessas, sem qualquer mancha, sem a menor ruga, verdadeiramente perfeita. Por quê? Por quê? Sim. Quantos querem saber por quê? Por que a santidade está ao lado da juventude? Por quê? Você tem certeza de que quer saber por quê? Por que a santidade está na mesma lista? Não, porque eu acredito que se Deus fosse escolher alguém como uma namorada, você vê uma igreja bonita? Ele teria qualidades como santidade, humildade, paciência, caridade, amor, longanimidade, hospitalidade, coisas assim. Mas estou tão surpreso que uma das coisas principais é que preciso que ela seja jovem. Uau! Sem ruga, sem mancha, sem ruga. Como a juventude, enquanto um período da vida, surgiu e se tornou um aspecto tão incrivelmente importante. Eu também estou surpreso. Surpreso? Eu também estou surpreso. Quantos ficam surpresos com isso? Quer dizer, a juventude de repente ganhou alguma ascendência. Nunca soube de onde veio. Ei! E eu vou lhe mostrar o porquê. Primeira João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 13. Lindo, verdadeiramente muito belo e inspirador. Uma mensagem tão profunda para nós hoje. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13. E assim. Rau Razamaroma, the great one, is truly here. Toda e qualquer serpente que tenta desconstruir você é amarrada e repreendida hoje, em nome poderoso de Jesus Cristo. Sim, pais, eu vos escrevo, porque verdadeiramente o conheceis muito bem, o Pai, e Ele é o vosso Pai. Isso é desde o começo. Sim, eu escrevo a vocês, meus queridos e amados jovens, com grande carinho e atenção, especialmente para vocês. Porque está lá, simplesmente. Por quê? Porque você, com sua força e determinação inabalável, venceu completamente o maligno, o mal que tentava prevalecer. Então, a maldade que é destinada a você é superada por um jovem. Enquanto os pais estão apenas conhecendo a Deus. Mas a superação da maldade se dá pela força da juventude. E além disso, os jovens têm o que os mais velhos têm. Porque ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque também conheceis o Pai, assim como os pais conheceram o Pai. Então os jovens têm algo a mais. Os jovens têm algo a mais, algo verdadeiramente especial. Karama Sarama, Karama Sarakamila, Mamalá, Macita, Wazimbo, Shima Amaga. Sim,
todos esses nomes são mencionados. Em nome de Jesus, o versículo 14, sim, o versículo 14 é o que estamos a referir com toda a sua importância. Eu vos escrevi, pais, porque não tendes nome. Isso é desde o começo. Este é um vaso diferente. E ele está dizendo a mesma coisa sobre os pais. O que ele disse sobre os pais no versículo 13. Ele disse sobre os pais no versículo 14. Sim. Mas o que ele disse sobre o jovem, agora ele diz algo diferente sobre os jovens. Você está pronto para agradecer um pouco pelo jovem? Um jovem muito. Ele disse: eu vos escrevo, meus queridos jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós de forma inabalável, e por isso vencestes o maligno. Nilis W. Isso é outra coisa. É um ponto distinto e importante que merece nossa atenção. Ah, sim, um jovem, quando há pais que o apoiam, que o guiam e que o educam com carinho. Quanto aos pais, eles mantêm firmemente a sua fé e os seus princípios. Quanto a vocês, vocês conhecem verdadeiramente a Deus e a sua palavra. Ah, sim, nós não vamos desafiá-los. Vocês conhecem a Deus. Mas para o jovem, vocês são aqueles que venceram o maligno. Venceram o maligno. Venceram o maligno, o mal que os assombrava. Ah, sim, e porque vocês são fortes, incrivelmente fortes e corajosos, com sua bravura e determinação inabalável. Sim? Eu não escrevi a Bíblia. Ele disse, porque vocês são fortes. E então a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece em vocês. Jesus disse em João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A palavra de Deus permaneceu em vocês. E novamente, esta é a segunda vez que ele diz, e vocês venceram o maligno. Agora vejam, isso é um pouco surpreendente, porque sempre pensamos que quando se é jovem, você vai cair em pecado. Do jeito que você cresce, você para e isso vai embora. Sim. Isto. É como se quando você crescesse, o pecado desaparecesse. O que te preocupava quando você era jovem desaparecerá. Sim. É como se você, por cansaço, parasse de fazer todas essas coisas. Mas isso. Este versículo parece dizer o oposto. Isso é ser jovem. Você vê que você supera. O que eu acho maravilhoso, porque a Bíblia diz, para fugirmos dos desejos da juventude. Há coisas que acontecem quando você é jovem. Mas parece que quando você combina o que vem quando você é jovem, mais a força juvenil e a capacidade de obedecer à palavra de Deus que está em um jovem é mais que o último. E o problema carnal que você tem em um jovem, de fato, sim, mais forte e maior. Sim. Fantástico. Agora, eu quero mostrar a vocês, diretamente na Bíblia Sagrada, como este versículo é verdadeiramente autêntico. Oh, sim. Eu não sei se você está realmente interessado em descobrir como isso é apresentado. Agora Jesus disse a Pedro, com uma voz séria e direta, Satanás deseja ardentemente salvá-los, ele anseia por possuí-los, ele deseja especificamente você. Lembro-me de que um dia assisti a um documentário fascinante e vi os majestosos leões. Eles prenderam cerca de 19 desses animais selvagens e todos eles estavam olhando fixamente para cá. E você sabe o que tinha lá? Eles estavam olhando para os búfalos e era como se o almoço deles estivesse se movendo assim. O almoço está se movendo. E eles se sentaram quietos. Eles observaram a tarde inteira cheios de desejo.
E é assim que Satanás olha para você. Ele olha atentamente para você enquanto você anda por aí, indo para este lado. Você está vindo para este lugar. Você vai para aquele lado. Você vem para este lugar. Vai para lá, vem para cá. Ele está olhando para você. Sim, ele deseja você. Mas a Bíblia diz: eu vos escrevo, jovens, porque realmente vencestes o maligno, o inimigo. Sente-se. Agora, com grande clareza e detalhe, vou mostrar a vocês exatamente como essa importante escritura se cumpre e se manifesta na prática, revelando sua verdade e poder em ação. Espero sinceramente que agora todos vocês estejam prontos. E a maneira como vou fazer isso é simples. Não sei se vocês ainda estão interessados. Vou comparar para vocês o jovem Salomão e o velho Salomão de uma forma bem interessante e com uma perspectiva única. O jovem Salomão e o velho Salomão, ambos aqui. Quantos querem saber sobre o jovem Salomão e o velho Salomão? Sim. Sente-se e vamos ver. Agora vocês veem que quando se trata de Salomão é quase como se houvesse duas pessoas. O jovem Salomão e o velho Salomão são como duas pessoas diferentes. Como se você estivesse realmente falando de Tiago e Cu. Sim, pela vida eu coloco o jovem Salomão deste lado e o velho e experiente Salomão aqui. E você vê que é como se fossem duas pessoas completamente diferentes, com perspectivas e experiências distintas. E o que é exatamente isso no afinal? O jovem Salomão foi capaz de vencer o maligno. Mas o velho Salomão, infelizmente, foi finalmente vencido pelo maligno em seus últimos dias. Sim. É impressionante. É impressionante. É isso que ele diz. Eu vos escrevo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E vocês, os jovens, venceram o maligno. Agora, em primeiro lugar, o jovem e dedicado Salomão, desde os seus primeiros anos, nutria um profundo amor e reverência pelo Senhor, demonstrando sua fé inabalável. Quando Salomão era ainda jovem, ele era verdadeiramente cheio de fé e de um profundo amor por Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3. E Salomão amava o Senhor, andando fielmente nos estatutos de Davi, seu pai. Ele amava quem? O Senhor, jovem Salomão. Veja agora o versículo 1, o livro de Reis, capítulo 3, versículo 1. E o rei Salomão fez uma importante afinidade e tomou para si uma filha do faraó, que era a sua idade de casar, ou seja, já estava em idade de matrimônio. Versículo 2. Somente o povo sacrifica em lugares altos. Então, no versículo 3 da Bíblia, está escrito que Salomão amava profundamente ao Senhor. Ele fez o quê? Ele amava o Senhor. Então, quando Salomão era jovem, ele amava o Senhor. Número 2. O jovem Salomão fez muitos sacrifícios a Deus. Sim, o jovem Salomão fez muitos sacrifícios para Deus. Olhe para isso. Em Reis, capítulo 3, versículo 4. E o rei foi a Gibeão para sacrificar ali. Pois aquele era o grande e mais importante lugar alto. 1000 ofertas curvadas Salomão ofereceu sobre aquele altar sagrado. O quê? 1000. São 1000 vacas. O jovem Salomão, em sua tenra idade, fazia sacrifícios e oferendas a Deus com grande devoção. 1000. Um dia, dei um presente valioso a uma das minhas filhas, e ela tinha a intenção de comprar algo para mim com ele. Eu dei uma vaca a ela.
Naquela época eu tinha vacas aqui, eu tinha umas 8. Dei-lhe uma como oferenda dobrada, uma oferta generosa. Quando você considera Salomão queimando 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos, cara, o homem era selvagem. O homem era incrivelmente selvagem. Salomão era verdadeiramente selvagem. E veja, são os jovens que conseguem viver em qualquer lugar. Quando você disser, vá, fique aqui pelo Senhor. Construa a casa de Deus aqui. Vá para este país, vá para esta cidade, vá para lá, sacrifique-se pelo Senhor. Os jovens podem fazer isso. É por isso que os jovens, é isso que Jesus disse. Eu só preciso de 2 qualidades. Um dia alguns irmãos vieram ver minha esposa dizendo que precisavam de esposas. Alguns desses jovens missionários, eles perguntaram, que qualidades você precisa? Para a surpresa dela, eles estavam falando do tamanho disso. Tamanho disto, tamanho disto. É a única coisa que eles precisam. Uau! Eles também tinham apenas 2 qualidades. Incrível, não é certo? Lindo, ok. Número 3, Salomão. O jovem Salomão, com sua profunda devoção, queria fazer somente a vontade de Deus. Assim como quando era bem mais jovem, Char também fez a vontade de Deus. Quando você o via rezando, ele costumava dizer com grande sinceridade, pegue minha vida e deixe-a estar. Você consegue dizer isso? Vamos lá. Este é o jovem Salomão. Jovem Salomão. O jovem Salomão com sabedoria e dedicação em ação. Número 4. O jovem Salomão serviu ao povo de Deus com grande zelo e como um bom pastor. Ele disse, dá aos teus 7 entendimentos sobre como julgar o teu povo. Quero julgar seu povo. Quero liderá-los e abençoar o povo. Quando era jovem, ele queria ser pastor. Sim, quando ele era jovem, ele amava o Senhor. Quando era jovem, ele fez grandes sacrifícios. Jovem Salomão, número 5. O jovem Salomão manifestou uma grande e notável sabedoria quando ainda era jovem. Sim, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 25, a Bíblia Sagrada diz, e é um texto muito importante, pois eles viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer um julgamento justo. Eles realmente viram que a sabedoria de Deus, no versículo 28, era para fazer um julgamento claro. Sim. 1 Reis 3, 28. A sabedoria de Deus estava nele para fazer julgamento. Ele era como uma pessoa sábia. E número 7, quando o jovem Salomão era um homem jovem, ele foi um construtor do templo de Deus. Ele foi um importante construtor do templo. Não é realmente incrível? Agora você está verdadeiramente preparado e pronto para contemplar o venerável e envelhecido Salomão, que agora se encontra completamente sozinho, isolado de todos os seus antigos companheiros e de toda a sua corte? Você está pronto para testemunhar a sua condição atual? Observe, por favor, 1 Reis, capítulo 11. Então são 8 capítulos depois, quando ele já era um homem bem mais velho, com muitos anos de vida e experiência. Estamos falando de 1 Reis, no capítulo 11, para ser mais exato. E nós lemos agora o versículo 4. Pois aconteceu que quando Salomão já era um homem muito, muito velho, quando, veja bem, é por isso que eu disse a vocês, escrevo a vocês, meus queridos jovens amigos. Sim, acho que fico surpreso com a palavra de Deus. Eu realmente fico surpreso com a palavra de Deus.
Eu realmente fico surpreso com a palavra de Deus. Sim. Que quando Salomão era velho, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, como era o coração de seu pai Davi. Sim. Então, a primeira e mais importante coisa sobre o velho e sábio Salomão era que seu coração não era totalmente e completamente dedicado. Veja a Bíblia Americana, especificamente no versículo 4, pela NASB. Ah, você tem um problema. Quando Salomão era já bem velho, seu coração não era totalmente e completamente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o de seu pai Davi. Ele não era o quê? Dedicado. Você sabe que a Bíblia, a palavra sagrada e inspirada de Deus, diz claramente em Atos, no capítulo 2, que eles eram profundamente dedicados à doutrina dos apóstolos. Mas quando ficaram mais velhos, ele não era tão dedicado como antes. Novamente, para todos os pastores, espero sinceramente que estejam lendo as Bíblias comigo, aprofundando-se nas Escrituras. Ele não era dedicado ao seu reino e ao seu povo, como seu pai, o grande rei Davi, havia sido em seu tempo, com todo o seu coração e alma. Ele não era dedicado da mesma forma, de maneira alguma. Não, isso é realmente, completamente, absolutamente terrível, sabe? É muito, muito ruim mesmo. Número 2, o velho Salomão. Número 2, Salomão não seguiu plenamente o Senhor. 1 Reis 11, versículo 6. Versículo 6 eu disse: agora Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, neste capítulo 11, e não seguiu plenamente o Senhor. Então você vê que muitos pastores mais velhos não têm seguidores. Ah, eles costumavam ouvir. Eles eram assim. São os nossos filhos que estão sempre ouvindo diversas mensagens. Como os nossos filhos estão sempre ouvindo muitas mensagens. Mas nós, quero dizer, já conhecemos a grande maioria dessas mensagens. Sim, as crianças mais novas me seguem de forma mais plena e completa. Sim, os mais novos me seguem mais plenamente. Sim, os mais novos seguem. Você sabe, o crescimento da igreja é realmente possível, mas muitas pessoas, na verdade, não o experimentam porque simplesmente não seguem. Quando eu disse que o pastoreio descuidado deve acabar, eu mostrei a igreja, a primeira igreja de LA, nós a expandimos, mas agora não temos mais espaço. Ah, sim, nós sentamos nos degraus. Nós vimos com nossos próprios olhos, sim. Todo domingo não é uma areia inchada. Agora vamos fazer areia inchada. Estamos preocupados com a areia inchada. Estamos preocupados com o solic. Ah, sim. Os velhos Salomões não conseguem seguir porque não conseguem vencer o maligno. O maligno disse para não seguir esse homem. Eu te digo, você pensa que ele é seja lá o que for, o pai dele é isso, a mãe dele é isso, o dele é não siga. Eles estão enviando em missão, não vá. Esse homem, eu te disse, essa igreja isso e aquilo. Eles não seguem, eles não são totalmente devotados. É, por isso que Jesus disse, eu só preciso de 2 qualidades. Assim como aqueles irmãos vieram, seios assim, quadril assim, só isso. Duas coisas. Eu não preciso de muitas coisas na frente e atrás. Número 3. O velho Salomão não copiou seu pai como fazia quando era mais jovem. Veja,
quando era mais jovem, em 11, capítulo 11, versículo 6, ele não copiou seu pai como Davi, seu pai havia feito. Ele não fez o que Davi fez. Agora ele estava seguindo outra igreja, misturando-se com outros profetas e outras coisas. Ele não queria seguir o que seu pai fazia e você não faz as coisas que o pai dele fazia. Sim. É como, você sabe, existem outras correntes de pensamento, sabe? Existem outros livros além dos seus livros. Por que você pelo menos não segue meus livros até o fim e depois pega outros livros também? Sim. Porque você pelo menos não lê e passa por isso? Sim, o velho Salomão. Ele não queria mais fazer o que seu pai estava fazendo. Ele tinha suas próprias e muito diferentes ideias. O jovem Salomão e o velho Salomão. E é por isso que Deus disse: eu escrevo a vocês porque vocês são jovens e têm. Você é aquele que venceu o povo. Você é quem vence. Você é aquele que superou o... Quanto ao Pai, eles conhecem a Deus. Isso é tudo. Uau! Número 4. Salomão foi desobediente a Deus em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. 1 Reis 11, versículos 1 e 2. Mas Salomão ama muitas mulheres estranhas. Junto com a filha do faraó, as mulheres moabitas, amonitas, idomeus, sidônias e etéias. Versículo 2. Das nações ouçam, das nações sobre as quais o Senhor disse aos filhos de Israel: vocês não devem se misturar com elas, nem elas com vocês, pois elas desviarão o seu coração para outros deuses. E Salomão se apegou a isso. Deus disse: não vá. E Salomão se apegou. Ele disse: eu vou me apegar. Eu vou me apegar a você. Eu vou me apegar a você. Agora que eu amo, vou me apegar. Eu me apegarei a você. Você é meu cutelo. Você é meu clérigo. Eu vou me unir eu. Você é meu cutelo. Você é minha irmã fiel. Quando o Senhor disse não vá nessa, é isso. Ele se tornou um teste. Você não verá o que ele está fazendo. Verá que é desobediente. Sim. Então, pessoas mais velhas, você pergunta se elas estão envelhecendo. Estamos prendendo. É isso. Por causa disso? Por causa disso. Mas, na verdade, eles estavam sendo desobedientes. No momento em que você percebe, vê que eles são desobedientes. Quantos velhos e sábios Salomões você tem agora? 4? Sim, exatamente 4. O número 5, Salomão, ele vai para o oeste, para o pôr do sol. Quando eu te der o último, todo mundo vai cair. Nod, ainda não te dei o último. É o último que vai fazer você cair. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo 1. Todo o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras. Sim, mulheres estranhas. A Bíblia nos alerta em Provérbios 5 e Provérbios 7. A mulher estranha diz que o caminho da casa dela é o caminho para o inferno. Não é interessante que quando Salomão era jovem, na verdade não era quando ele amava essas mulheres estranhas. Porque você vê um jovem quando ele vê pornografia. Ele disse que um irmão me contou que quando eles estavam na escola, eles se reuniam em volta da pornografia.
Muitos dos caras estavam lá, então, quando chegava a um certo ponto, todo mundo já tinha passado a mão. Similar. Como se todos estivessem prestes a comer pipoca. Sim, como um time, sim, mas com pornografia. Mas é crucial entender que esse problema significativo não aconteceu com o rei Salomão quando ele era um jovem, mas sim, infelizmente, aconteceu com ele quando já era um homem muito mais velho. Então quero dizer, eu só estou realmente entendendo como Jesus quer uma igreja jovem e uma igreja verdadeiramente santa. Não apenas paciência santa, isso, aquilo e muitas outras coisas. Porque é como se sem juventude nem mesmo a força para vencer o pecado existe. Sim. Sabe, quando alguém está morrendo, não se importa com tantas coisas. Não se preocupe. Sim, um dia eu fui à casa de um certo senhor idoso, um homem já de idade avançada, para comprar uma casa para a igreja, algo assim. E quando perguntei ao homem, com bastante curiosidade, quanto custava a casa dele, o seu lar, ele disse: eu não sei, pergunte às meninas, pergunte às mulheres, qualquer coisa que você nos der. E eu fiquei impressionado, alguém construiu uma casa e nem se importa com quanto ela vale. Sim, com toda a sua vida. Sim. Agora estamos chegando ao oeste. Estamos chegando à parte oeste da antiga Salomão. Você está pronto para a parte oeste? Todo o grande rei Salomão se tornou um adorador de ídolos. Salomão se tornou um ídolo. Mas isso também não é o Ocidente. Então, eu realmente não sei o que você faz quando ouve falar do Oeste, porque isso definitivamente não é o Oeste. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 5. Pois Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, a abominação dos Amonitas, a deusa feminina. Era uma deusa. Eles eram deuses masculinos e femininos. Então, esta era uma deusa, por isso a deusa dos Sidônios, e outro deus que era masculino, Moloque, a abominação dos Amonitas. Ou seja, ele abandonou completamente o Deus vivo e verdadeiro e foi atrás de Azoré, a poderosa deusa dos Sidônios, para adorá-la. E foi atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. Ele foi adorá-los, esses dois. Mas tudo isso, ele não fez isso quando era jovem. Então não vejo por que não deveríamos ter jovens que sejam bispos, ao invés de esperar que as pessoas fiquem barrigudas e só então mudem completamente antes de se tornarem bispos. Não acho que isso seja o certo. Agora, o oeste de todos. O que você realmente vai fazer quando ouvir que o oeste de tudo isso é o oeste? Acho que não vou te contar isso. Acho que vou, sim. E o que mais você faria? Ei, ok, vai, tudo bem, sim, claro, com certeza. Entendi perfeitamente. Agora o oeste de todos. O oeste de todos. Ele construiu grandiosos templos para ídolos.
De fato, realmente trouxe. Assim, isso encerrou a reunião. O construtor de templos mais famoso e o construtor de templos mais muito famoso, o construtor da casa de Deus. O construtor da casa de Deus. Ele também foi construir templos e santuários para Astarte, a deusa dos idôneos, e para Moloque, a abominação dos amonitas, que eram povos vizinhos e idólatras. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 7. Então, Salomão construiu um altar elevado para Quemos, a abominação dos moabitas, no monte que está diante de Jerusalém, e outro para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. É por isso que, quando as pessoas dizem, nós trabalhamos para Deus quando estamos aposentados, trabalhamos para Deus quando estamos velhos. Quando você é velho, você é diferente de quando é jovem. Até espiritualmente você é diferente. Até espiritualmente você é uma pessoa diferente. Até espiritualmente você é diferente. Você pode achar que é o mesmo, mas não é o mesmo. Um jovem que ama a Deus é diferente de um idoso que ama a Deus. Um jovem que ama a Deus verdadeiramente vence o maligno. Pode vencer o maligno. E vai vencer o maligno de uma maneira muito diferente. Sim. Sente-se. É muito impressionante ou não é realmente impressionante? O velho Salomão e o jovem Salomão. Sim. Então veja bem, quero que você observe cuidadosamente Efésios capítulo 5, versículo 27, de uma maneira muito especial e atenta. Uma igreja gloriosa. Ele diz, é assim que ele diz, uma linda moça. Uma linda moça, sim, ele realmente diz isso muito verdadeiramente. O que você quer dizer com bonito? E Jesus deu apenas duas características principais e muito importantes. Jovem e santo. Esses foram os pontos que ele destacou. Sim, e verdadeiramente sagrado. É exatamente isso que eu quero. Isto é o que eu chamo de uma igreja verdadeiramente gloriosa. Uma igreja muito bonita, sim. Essa é a definição de Jesus para uma igreja gloriosa. Sim. Então você sabe, se você está aqui e é jovem, sabe, e também combina perfeitamente com o espírito de santidade, você vê que antes de tudo, quero dizer, eu já provei para você, além de qualquer dúvida razoável e concebível, que isso é absolutamente possível. Sim, eu já provei para você, além de mim, de qualquer sombra de dúvida, que esta verdade é inegável e completamente verificável. Eu te mostrei Jesus, aquele que não conheceu o pecado de forma alguma. Eu te mostrei Jesus. Qual de vocês me convence de pecado? Eu te mostrei Jesus. Eu te mostrei o jovem rico. Ele disse, desde a minha juventude tenho guardado tudo isso. Não cometo adultério, não faça isso. Desde a minha. Você tem seguido todas essas coisas. Eu te mostrei José, eu te mostrei Daniel, que tinham o Espírito Santo dos deuses santos. Sim. Eu lhes mostrei o espírito de santidade que os santifica. Sim. E sem ela você não consegue. Você não consegue. Sim. E agora você pode claramente observar a presença notável de uma idade biologicamente mais jovem e, ao mesmo tempo, uma idade biologicamente mais velha coexistindo em Salomão. E o próprio Salomão, quando já estava em uma idade avançada, veio a edificar e construir. Olha, quando você vai a Jerusalém, ainda hoje as pessoas dizem, este é o antigo e venerável templo de Salomão. Logo depois o cara construiu outro templo para esse outro Deus, a abominação dos amonitas, o infame.
Então, por favor, não diga a partir de hoje: quando eu terminar a minha escola, quando eu realmente crescer, quando eu tiver um filho, quando eu for uma madame, quando eu for uma senhora, quando eu terminar isso, Você é jovem, é assim que Deus quer que você seja. É assim mesmo que Deus gosta de você, como uma pessoa jovem e muito agradável. Então veja bem, a maioria de nós, seres humanos, ama e valoriza a dignidade, a nossa própria dignidade. E busca ser muito digno em todas as suas ações e interações. Até mesmo há alguns jovens, em particular, que verdadeiramente amam e prezam a dignidade em suas vidas. Veja, eles também usam algumas rendas e algumas roupas que você percebe que os fazem parecer muito maduros. E estamos lá, somos as verdadeiras damas da cidade, exibindo uma elegância inegável, uma dignidade impecável. Uau, que presença marcante! Mas você vê que parecer jovem, de fato, deveria ser muito mais admirável para uma pessoa verdadeiramente espiritual. Que você pareça jovem e haja como uma pessoa jovem. Se você é espiritual e entende a igreja gloriosa, você diria: então parecer jovem é na verdade maior do que ser digno. Um dia eu fui a uma casa funerária na América. Você sabe o nome? Você já esteve lá. Tem certeza de que quer estar lá? Você sabe o nome que estava lá? Você quer saber o nome? O nome que estava na casa funerária era dignidade. Dignidade plena e respeito mútuo. Eu sei que se eu perguntar aos irmãos, não, há algumas perguntas que você tem que fazer. Quando você pergunta, você se surpreende. Você vai se surpreender com as respostas. Sim, você vai se surpreender com as respostas. Quando você pergunta, acho que já perguntei aqui sim, mas tem algumas perguntas que revelam muito. Um dia eu fiz uma pergunta bastante delicada para alguns casais, e especificamente chamei algumas esposas para conversar. Eu perguntei a elas com toda a seriedade: se por uma situação infeliz alguém tivesse que morrer na sua casa e você, com a difícil tarefa de escolher, tivesse que indicar quem exatamente você escolheria? As pessoas estavam indicando seus maridos. Existem algumas perguntas que revelam muito. E quando eu pergunto para todos os irmãos aqui, você vai ganhar uma nova esposa, uma esposa linda. Deus escolheu que este ano você vai ganhar uma nova esposa, uma esposa verdadeiramente linda. Qual esposa você escolheria? Incrível. Que bênção, realmente. Todos de pé, por favor. Agora vamos fazer uma pequena pausa para descansar um pouco e relaxar. E então vejo os jovens dizendo: descansar? Estamos muito, muito bem, mas todos eles realmente precisam de nossa atenção. E o respeitável bispo, até mesmo o próprio diabo, com toda a sua astúcia, reconhece e afirma que ele precisa urgentemente de um merecido descanso.
Incrível. Levantem as vossas mãos agora, peça ao Senhor para lhe conceder o espírito divino de santidade e o espírito de juventude eterna. Espírito de santidade e o espírito de juventude que nos guia e nos fortalece em nossa jornada. Para a igreja gloriosa e verdadeiramente abençoada. O Alan Zamode, Remia, Iso, Amanda Bracata, por Boandrigi, Mudabarandara Babdaraba Pandmand, com grande dedicação e um esforço notável.